A deputada Carla Zambelli participou do programa aqui na Band e chamou o presidente Jair Bolsonaro a participar por telefone. O presidente, que chegava a Porto Alegre, falou à deputada e ao apresentador Lacombe, que perguntou como ele reagia à decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que o impediu de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Bolsonaro disse: "É uma liminar, com todo respeito, absurda, do ministro Alexandre de Moraes. Se o Ramagem não pode ficar na Polícia Federal pelo critério de amizade, como ele alega, não pode ficar também na ABIN. São agências importantes e de muita responsabilidade. Agora, eu tenho pressa. A Polícia Federal é uma instituição permanente e ela tem que continuar com sua normalidade e seu trabalho." O presidente apontou que vem recebendo muitas denúncias de desvios dos recursos enviados pelo governo federal para o combate à pandemia e que a Polícia Federal precisa ter uma liderança para apurar os fatos. Bolsonaro lembrou ainda que quem abre mão de parte de sua liberdade por segurança acaba não tendo nenhuma das coisas. Questionado por Lacombe se estamos vivendo uma ditadura do judiciário, Bolsonaro disse: "Eu não vou falar isso porque deturpam tudo o que eu falo. Não quero falar a palavra ditadura ainda, mas não podemos abrir mão de liberdade em troca de saúde, segurança, seja lá o que for. A liberdade em primeiro lugar." O presidente enfatizou que o delegado Ramagem reúne todas as condições para ser o diretor-geral da Polícia Federal, reconhecido pelos seus pares, de forma que a decisão do ministro Alexandre de Moraes configura uma interferência enorme do judiciário sobre o executivo. Bolsonaro lembrou que Ramagem foi escolhido pela própria Polícia Federal para fazer sua segurança após a eleição, justamente por estar entre os mais qualificados. A mídia que falava que ia ser perseguida pelo Bolsonaro é a mesma que todo dia inventa uma história. Não estou falando da mídia toda, não. Uma pequena parte da mídia barulhenta, que perdeu o time. Falava que Jair Bolsonaro não ia chegar nem no segundo turno. Verdade. Chegou no segundo turno, foi eleito. Falava que Bolsonaro ia perseguir a mídia. E tá aí a liberdade da mídia, que todo dia inventa uma história. E mesmo assim você não vê ele atacar e contra-atacar a mídia. Simplesmente ele espera que a verdade seja transmitida por vocês. Deputado Sanderson, vai falar também? Opa! Diga! Deputado Sanderson. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Giga Peixoto, do Estado de São Paulo, deputado federal. Eu entrei na política por causa dessa pessoa aqui. Mais do que nunca, nós estamos numa hora ímpar no mundo. O presidente pegou um país devastado pelo desemprego, pela corrupção e agora ainda mais com talvez a maior crise da saúde dos últimos 100 anos. Verdadeiramente, nós estamos aqui do lado de um cara que está lutando para que um Brasil sério, um Brasil justo, um Brasil com compromisso com o futuro para as próximas gerações seja realizado. Parabéns, presidente. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! Deixa eu perguntar uma coisa, de qual imprensa o senhor é? Qual a diferença? O senhor, eu só queria saber. Ele é do SBT, ele é do SBT. Eu só queria saber. Eu só quero saber quem são os mal educados. Ele é do SBT. Vamos encerrar? Encerramento. Não, pera aí, rapaz. Vou falar, pera aí, vou falar. Você quer falar? Você quer falar e publicar já? Você quer me conduzir? Não vai me conduzir. Questão de morte, se lamenta as mortes profundamente, sabia que ia acontecer, tá? Agora, quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos, como disse o colega de Santa Catarina agora há pouco aqui, tá? Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. O desemprego também mata. Então essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo é o estado, não é o que é o mais populoso, não, mesmo proporcionalmente, que mais obras tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o porquê terem tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de 1 milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder, vocês não vão botar no meu colo essa conta. O que nós, do governo federal, fizemos desde o começo, com a equipe econômica em especial, é liberar recursos para a saúde e também criar
aquele benefício emergencial que está atingindo, como disse a Bia Kiss aqui, exatamente aquele informal, o autônomo, o invisível. O governo federal vem fazendo tudo que é possível ser feita. Agora, não sejam agressivos a ponto de querer botar no meu colo uma conta que não é minha. O que eu estou fazendo é sugerir ao Ministério da Saúde medidas para a gente voltar rapidamente, tá, com responsabilidade, a uma normalidade. Como disse outro parlamentar aqui, os países que adotaram o isolamento horizontal, onde mais faleceram gente. Então essa é uma realidade. Agora a segunda onda, que eu sempre falei há mais de 40 dias, que vocês esculhambaram comigo junto à imprensa, é a onda do desemprego, é a questão da recessão. Essa será gravíssima, gravíssima, até porque cada 1% a mais números empregados, aumenta-se o número de mortes violentas no Brasil. Número de acidentes, de violência contra a mulher tem aumentado bastante. Violência doméstica tem bastante, segundo dados da senhora Damares, ministra da Mulher. Então essa é a preocupação que eu sempre tive e não, mais do que não ser ouvido, eu fui achincalhado por parte da grande mídia. O problema está aí. Vamos cobrar a responsabilidade de quem de direito. Fiz a minha parte desde o começo e a missão de um chefe é decidir. Porque pior do que até uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós sempre decidimos e apontamos, até que, um dado momento, logo no começo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas medidas estão a cargo dos respectivos governadores e prefeitos. E assistimos, como vi aqui o Luiz Lima agora falando, já sabíamos, prefeitos, né, ou governadores, no caso do Rio de Janeiro, governador, prendendo mulheres, como se fossem bandidos. Isso não está previsto na legislação. Não está previsto. É um ato de covardia que expõe, segundo a Major Fabiana, com razão aqui, a credibilidade das nossas polícias militares de todo o Brasil. Porque é triste, é constrangedor a gente ver um policial ou um guarda municipal cumprindo uma ordem dessa para prender inocentes, como vimos no Piauí. Tá, um comerciante sendo preso, como vimos em Araraquara, uma senhora na praça, do nada, sendo jogada no chão e algemada. Sempre cobrei isso do ministro da Justiça. Inclusive, vou divulgar, está pronto, vou divulgar agora a reunião da última reunião de ministros que nós tivemos, a penúltima, melhor dizendo, onde eu cobro isso dele. E ele não tomou providência no tocante a esse assunto. Então, essa questão do vírus, logicamente, interessa a todos nós queremos e cada vez mais nos empenhamos para solucionar essa questão. Para não ser com ataques à minha pessoa, que o Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas, com meia verdade, vai fazer com que a responsabilidade caia no meu colo e isente de responsabilidade exatamente aqueles que tomaram medidas restritivas. O senhor não tem responsabilidade nenhuma. A pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. A mesma coisa, senhor Ramalho. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre Moraes. Não engoli. Não é essa forma de tratar um chefe do executivo que não tem uma acusação de corrupção, que faz tudo o possível pelo seu país. Sacrifica a sua família, sacrifica seus amigos, sacrifica a todos. Essa decisão, inclusive, as informações que eu tive, não repercutiu bem, obviamente, junto a policiais federais, associações, pautando indicações. Agora eu pergunto, senhor Alexandre Moraes, o senhor vai retirar o Ramalho da ABIN, que é tão importante quanto o diretor-geral da Polícia Federal? Você não pode ir para a PF, ele não pode ficar na ABIN. Senhor Alexandre Moraes, aguardo de Vossa Excelência uma canetada para tirar o Ramalho da Agência Brasileira de Inteligência, para ser coerente. Estou indo a Porto Alegre agora, espero, ao voltar, vou pedir para o assessor meu entrar em contato com a gabinete do senhor Alexandre Moraes, para ele fazer alguma coisa com o senhor Ramalho. Que você não pode ter a confiança para trabalhar na Polícia Federal, também não pode trabalhar na BIM. É questão de coerência, pois não. Eu só vou ouvir ela. O senhor tem outros nomes, então? Tem outros nomes. Eu vou entrar em contato com pessoas que eu conheço para que apareça um nome para a gente, porque a gente quer que a Polícia Federal faça o seu trabalho sem interferência. E mais uma coisa, não vou te responder.
Não vou te responder, tu é fake news. Eu só vou atender essa senhora aqui. Ponto final. Então, como ia dizendo, né? Perdi o fio da meada aqui. Até que isso se resolva, como é que fica essa... Não, mas eu pretendo o mais rápido possível, né? Sem atropelo, indicar o diretor-geral, que é competência minha indicar. E quero o mais rápido possível, né? Dar tranquilidade para a Polícia Federal trabalhar. Tá certo? Eu acredito, sempre acreditei, a questão de interferência, para deixar bem claro, o senhor Sérgio Moro. O ônus da prova cabe a quem acusa. O ônus da prova cabe a quem acusa. Nenhum superintendente foi trocado. Eu sugeri 2 superintendências. Ele não concordou. Passou a ser o dono de tudo e não aceitava qualquer sugestão. O ego falou mais alto a vida toda dele. É que eu disse no começo do meu pronunciamento, naquela sexta-feira à tarde. Uma coisa é te conhecer, te admirar. E outra é conviver contigo. Há uma diferença enorme. Tá? Ninguém nega o trabalho do Sérgio Moro na Lava Jato, lá atrás. Um excelente juiz, mas como ministro, lamentavelmente deixou a desejar. Até privilegiando, tá? O pessoal que estava no Paraná, sem querer desmerecer, mas só o pessoal do Paraná. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.